estamos recebendo aqui a Thaís Pedrita e também o Renato Ferreira, eles que são protetores animais, trabalham junto à causa animal, e nós vamos falar sobre dois assuntos que eu mencionei anteriormente. Um sobre eu ouvi outro dia na rede social, e eu sou péssimo, às vezes eu pego a rede social e tô ali olhando, passo as coisas, eu olho e não gravo onde é que eu vi. Também acabei não procurando, mas que o pessoal está fazendo um levantamento, tentando identificar quais são as áreas aqui na cidade de Brusque, pelo menos, onde tem mais incidência de animais abandonados. E um outro assunto que também, até outro dia eu conversava com o próprio Renato, é a ideia de um hospital voltado para atendimento a animais aqui na cidade de Brusque. São dois assuntos, claro, a gente pode entrar em outros também aí, mas para a gente abordar nesses minutos e poder entender um pouco mais a respeito dessas duas ações. Vou começar aqui com a Thaís. Tudo certo, Thaís? Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? A Thaís que já bateu um papo aqui conosco recentemente aí sobre a causa animal em si, né? Cumprimentar também o meu amigo Renato. Tudo certo, Renato? Pode puxar o microfone ali. Opa, meu amigo, boa tarde para todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Tudo certo e estamos aí junto. E vamos lá então. Começar com a Thaís sobre essa ideia de mapeamento, Thaís, de tentar identificar onde estão esses animais, porque a gente percebe, principalmente, você até citava aqui fora do ar para Amanda, algumas regiões, a gente que circula muito pela cidade, percebe que tem algumas áreas onde você se depara com muitos animais, principalmente cães, circulando, e certamente são abandonados, né? O que levou vocês a fazer não sei se é vocês que estão fazendo esse mapeamento, enfim, de que forma que isso vai ser realizado? Sim, há um tempo atrás eu vinha falando com meu marido, né? Falar, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque é desesperador, né? Os protetores de animais hoje estão desesperados porque a gente não consegue mais ver a situação do jeito que tá, né? Tá descontrolada. Então eu vinha conversando com ele, eu falei, meu Deus, a gente tem que dar um jeito de tentar fazer esse mapeamento para ver quantos animais ainda estão em situação de rua, para mover a população. Sim. Né? Porque é a população que nos ajuda atualmente, né? E conversa vai, conversa vem, acaba conversando com a Tati ali esses dias, num dia que a gente tava bem estressada, porque tava tendo muitos casos no mesmo dia, e isso acaba esgotando, né, o nosso emocional. E a gente voltou a esse assunto. Então a gente já fez uma publicação ali, a Tati até que fez a publicação, pra já deixar a população alerta, porque assim, além de fazer esse mapa, a gente acaba conscientizando a população de olhar para esses animais, olhar para esses animais que estão em situação de rua. Às vezes é um animal que tem dono e o dono deixa na rua, né? Mas a ideia tá um pouco crua ainda, né? E o que a gente pretende? Pretende fazer um link, né, com dados de bairros, ruas, e até para tentar colocar se é macho, se é fêmea, se tá castrado ou não, se tá doente ou não. Não que a gente vá resgatar, porque a gente não tem condição hoje de resgatar todos. Mas pelo menos para ter uma ideia de como tá essa situação em Brusque. A gente sabe que tá desesperadora, mas para ter números, né? A gente sabe também que não vai alcançar todos, né? Porque às vezes pode dar um erro ou outro, mas pelo menos para ter um pontapé, né? Inicial nisso tudo, né? Agora, Renato, eu fiquei aqui pensando, quando eu soube dessa informação, eu fiquei pensando em algumas situações. Por exemplo, você pega aí o caso de um animal, eu identifico que tem um animal, né, em um determinado lugar, daqui a pouco ele dá uma cria, por exemplo. E aí você já não tem mais um, você tem, né, uma ninhada inteira, né? E essa é uma situação. E outra situação que eu fico pensando assim, o poder público não deveria ter tomar uma iniciativa como essa, porque eu tô vendo que tá partindo de vocês que são protetores independentes, né? É bem isso, Valdomiro. Por isso que eu fui fora, nos nossos vizinhos aqui, trazer a questão do hospital. O hospital, basicamente, a primeira coisa que ele faz quando ele chega na cidade, faz um mapeamento de todos esses cachorros, como? Chipando, né? E a gente está falando do hospital, a gente está falando de saúde pública, porque para não acontecer isso, a gente precisa de castração. Um dado rápido, Navegantes, há um ano atrás, fazia 700 castração por mês com esse hospital. Hoje eles não fazem 300, 400. Eles têm que ir buscar os cachorros, não tem mais, né? Então, eu tenho todos os dados do hospital para ajudar as pessoas que vão lá resgatar a linha de frente, que pegam mesmo os cachorros, tá? O hospital é sem fins lucrativos. E hoje o dado que o hospital faz uma média de 400 consultas. Detalhe, o hospital, ele é 24 horas. Nós temos ele Itajaí, Navegantes, Camboriú, Itapema. Então, quer dizer assim,
todo mundo está aderindo. Curitiba, Maringá, todo mundo está aderindo ao hospital. E ele funciona realmente. E é um custo muito baixo para a prefeitura hoje. É a questão disso. Ô Renato, boa tarde, tudo bem? O nome dela é a mesma? Thaís. Thaís, desculpa. Recentemente a prefeitura fez alguns movimentos de castrações, né, dos animais. Vocês acreditam que esse movimento deveria não ter tanto espaço de tempo, por exemplo, de ser de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses? Como é que funcionaria para Brusque não ter essa situação de cria de animais, né? Assim, ó, na minha opinião, eu sou a favor a tudo, a questão pet, tudo para somar. Só que a gente tem que evoluir, né? Então, Brusque hoje passou de uma população gigantesca de cachorros e essa castração é insuficiente no meu ponto de vista. Porque nós estamos falando de 1.000 castração no ano. 1.200, com o esforço do nosso prefeito André. A gente tendo esse hospital aqui, que a pergunta é: Renato, o prefeito aceitou o hospital. Quanto tempo demora para colocar esse hospital em Brusque? 40 dias. Tendo um espaço 40 dias. Eu estou falando de 700 castração por mês. Esse 500. hospital faria a castração do animal. Isso. O ônibus, o que acontece? O ônibus, a princípio, para remediar, foi bom? Foi. A gente não tem que criticar. Só que não tem o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico é muito importante, tá? A Thaís aqui que não vai deixar eu mentir. Por quê? O ônibus vem, caça e vai embora. E se der alguma infecção? Eu conheço, levar, né? Eu conheço algumas clínicas veterinárias que de bom coração acabam atendendo. Por quê? Porque não o bichinho vai morrer. O hospital não. O hospital é tudo agendado pelo WhatsApp. Pós-cirúrgico é feito também. São uma média de 400 atendimentos mês. Até limpeza de tártaro, que é luxo, o hospital faz. O hospital tem outra vantagem, desculpa. No fundo do hospital, a gente fala de um hospital, né? No fundo do hospital, a gente consegue ter ali mais ou menos 200 cachorros à espera para ser doados. O hospital ajuda a doação desses animais. Animais com sinomose, igual tem lá. O hospital vai e separa todos esses animais. Um bairro mais afastado, não dá para a pessoa ir até o hospital vai até a pessoa. O caso da Thaís, ela deve ter o quê? Uns 15 animais. Poxa, como que ela vai pegar esses bichinhos para levar tudo ao hospital que está no outro bairro? Como a gente tem o pet móvel, o pet vai com o veterinário até a casa dela e vai dar todas as assistências. Voltando ao ônibus. A Thaís está aqui e ela vai responder. Pergunta se ela conseguiu castração com o ônibus. Esse ônibus, só para ajudar, é um chamado de Castrabus, que até inclusive quem fez esse ativo foi uma veterinária ali de Florianópolis, a Kátia Chubassi, se eu não me engano, acho que é esse o nome dela. Eu lembro que deu uma polêmica enorme uma vez aqui em Brusque, que veio para cá e aí a prefeitura tinha autorizado e depois não tinha autorizado, deu um auê danado e por força também, claro, das clínicas veterinárias, enfim. E, então esse é um ônibus que fazia essas castrações, o faz ainda, eu confesso que eu não ouvi mais falar, só para poder contribuir. Mas depois esse você precisa pagar, né? O Castrabus, né? Não? É diferente daquele da prefeitura. Porque tem um Castrabus que eles cobravam um valor mais baixo, também vinha aqui em Brusque. Sim. Não tem nada a ver, não tem ligação com o Castrabus da prefeitura. É o mesmo. É o mesmo, porém, só que... esse que veio pela prefeitura foi pago pela prefeitura. Isso, mas ela vem a cada, acho que 2 ou 3 meses, ela vem a Brusque e cobra um preço mais abaixo. Só que aí que tá o nosso principal problema, né? É um preço mais acessível para a comunidade mais carente, só que não tem o pós-cirúrgico, né? Isso, Eles dão só um comprimidinho e passam algumas informações, mas... Passam os medicações. Mas não é o suficiente? Isso. Pela prefeitura ali, pelo que eu sei, eles ganharam um cone e um medicamento, né? Só que não o pós. Ali, quando é pago, daí a pessoa não ganha. Daí, se eu não me engano, a pessoa vai até a farmácia e compra, se eu não me engano. Eu não sei exatamente, tá? Porque eu acho que eu nunca cheguei a levar nenhum animal ali, né? Geralmente a gente leva nas clínicas que tem parceria com a gente, né? Aí os animais ficam lá na clínica, faz o pós e tudo mais, né? Até sobre o hospital, a minha pergunta seria como que seria mantido esse hospital, recurso de onde, né? E para manter principalmente, né? Já tem informação como se isso seria viável, manter esse hospital? É que assim, hoje uma vacina aqui em Brusque vai custar R$90. Pelo hospital, como ele compra em grande demanda, é preço de custo. Então, se for colocar na ponta do lápis, o hospital é barato para a cidade. E a gente não está falando somente dos pets, nós estamos falando em saúde pública. E o hospital vai contribuir com isso. Então é mais barato hoje você dar uma vacina num cachorro do que você abrir um leito no Azambuja para internar uma pessoa por sinomose.
Tá? Então, quando a gente fala desse hospital que eu acompanhei lá fora, eu te faço uma pergunta também. Se você sair 10 horas da noite e atropelar um cachorro, o que você faz? Mas a minha curiosidade, Renato e Thaís, assim, e o pós desse atendimento? Porque nós temos um problema de população animal por aí que não tem onde ficar. Até inclusive existem protetores que fazem, né, Thaís? A Thaís, eu acredito que seja, aliás, a Thaís também faz isso. Mas e depois, para onde esse animal vai? Porque a gente está falando de uma situação pontual de um hospital que eu acho a ideia interessante. Mas e daí depois? Onde que esse animal vai ficar? Nós estamos nessa situação, tá? A Thaís aqui, que ela pode até me corrigir também. Por quê? Porque a gente está falando de 1000 castração no ano. Uma fêmea dá quantos filhotes? Quantas cria no ano? Então a gente não está enxugando gelo. Não estamos conseguindo. Agora, se eu falar para você de 500 castrações mês, eu tô falando de 6.000. Isso, no primeiro ano, eu vou remediar muito. No segundo ano, como tem os dados de cidades vizinhas, não tenho mais para castrar. Então, não vou ter mais esse cachorro solto. Esse cachorro vai ser chipado, você vai pensar 2 vezes em largar esse cachorro na rua, porque eu vou achar você? Sim. Então, existe esse controle. E aí você vai conseguir, com isso, diminuir e controlar toda essa população de pets que hoje está difícil em Brusque. Até para aproveitar, boa tarde, Thaís, Renato. A gente está falando muito da castração, né? Mas a gente sabe que os protetores, acho que a castração não é nem o mais urgente, né? A questão realmente de cachorro atropelado, cachorro com doença. Esse hospital ajudaria a quanto custa, assim, para os protetores hoje? Ajudaria muito mesmo? Porque realmente é o maior custo dos protetores. Eu vejo a Thaís realmente fazendo de vez em quando vaquinhas e ações, porque realmente o custo de um cachorro que sofreu um atropelamento ou que tem uma doença muito grave, ele chega a ser maior que a castração, né? Porque é o maior custo hoje, acho que dos protetores, né? Então, eu levei algumas pessoas nesses hospitais, Thaís, eu tive o prazer de levar ela também. O que acontece? Esse hospital é para pessoas de baixa renda. Depende do contrato que for feito, até 2 salários, tá? E principalmente para as pessoas como a Thaís, a Tati, a Vivi e outras pessoas aí que são aquelas que recolhem os animais, tá? Então eles são prioridades para o hospital e isso é custo zero para o hospital. Para eles. Então, quer dizer assim, se eu for perguntar para a Thaís aqui hoje, Thaís, como que tá a sua conta no mercado? Para quanto você deve? Lá no hospital, não. Vou te falar um dado de navegantes, a Lilian, que eu conheço lá, que ela tem esqueci o nome da ONG dela, ela tá rindo todo dia, porque dentro do hospital tem ração para os cachorros que estão lá aguardando, tem vacinação básica, tem castração. Se você atropelar um cachorro à noite, você é obrigado de dia a pegar esse cachorro, levar numa clínica e arcar com todos os custos. O hospital tem um SAMU PET 24 horas, eles vêm, eles resgatam e eles fazem isso tudo. E isso é comprovado. Agora, Thaís, eu lembro que a última vez que a gente conversou até aqui na rádio, você falou sobre um trabalho para tentar transformar em ONG a Adota Brusque, né? É isso? Como é que tá esse processo e como é que tá a demanda que vocês têm, ou que você pelo menos tem recebido em relação aos animais? A gente conseguiu a ONG. Sim. Hoje se chama ONG Vida. ONG Vida. Começou, agora a gente conseguiu tirar o CNPJ, graças a Deus. E a gente continua na mesma demanda, né? Sim. Tentar conscientizar a população, a castrar, vacinar, até porque quem tem animal tem que ter essa conscientização, né? Não é tudo culpa também dos protetores e do poder público. Sim. É culpa da conscientização das pessoas. As pessoas têm que ser conscientes que elas têm um animal, elas têm que cuidar desse animal, né? Então, a gente oferece, né, descontos na castração e nas vacinas. As clínicas autorizam a gente a isso, né? As clínicas parceiras. E a gente vem com ideias, vem com projetos também, até porque a gente não pode contar, né, que vai dar tudo certo sempre, então a gente já pensou, ano que vem vai ser lançado um projeto em janeiro, e se Deus quiser vai dar tudo certo e vai ser assim, ó, vai revolucionar Brusque, sabe? Também vamos precisar de parcerias das empresas e de pessoas físicas também, né? Então, mas é isso, a ONG, graças a Deus, foi formalizada e a gente vem lutando cada dia mais, né? Desde quando eu me tornei protetora independente, eu bati o pé e disse, eu não quero continuar do jeito que tá. Eu quero mudança, né? E eu acho que a mudança tem que vir de cada um, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Sim. Né? Então, cada pessoa que a gente consegue alcançar é uma ajuda muito grande, né? É uma grande conquista. Então, eu acredito que se
tudo der certo, já deu certo. Ano que vem a gente vai pôr em prática esse projeto. Já conversamos com a clínica parceira e eles toparam. A SOS Animais é uma clínica muito parceira, tá? E vai dar certo. E ano que vem a gente tá aí pra falar do projeto. Legal, com certeza. Boa tarde, Thaís, Renato. Eu tava aqui quietinha no celular porque eu tava ali conversando com o chefe do Bem-Estar Animal, né? Ele falou que teve uma reunião também com vocês, protetores, e que já tá em implantação ali, começando a ser implantado a questão de controle populacional dos gatinhos, cachorrinhos, enfim, junto com os tutores, né? Aí ele disse que, ele me relatou, que ainda não foi dito pra vocês, mas que vai ser daí a partir de semana que vem, daí vai começar a ter um QR Code espalhado, né? Pela cidade. Mas, enfim, depois, se vocês quiserem ali, eu posso botar no o folderzinho ali, alguma coisa. Mas aí vai ter ele só me relatou, né, que daí pra poder já divulgar, já antes. Mas esse QR Code vai levar aqui? Vai ter pela cidade. Pra poder, aí vai acessar num link, né, vai aparecer um link. Daí nesse link vai ter vários dados do gato, enfim, da pessoa, né, do tutor, e daí vai poder adicionar ali pra ter esse controle populacional dos bichinhos, né? Mas aí ele só pediu pra poder já, que essa ação conjunta, né, dos protetores. Quer dizer, está sendo informado aqui por você para eles, então. Exatamente. O caminho deveria ser o inverso, o pessoal do protetor animal. Quem tem que ser informado primeiro é o pessoal que está ali, né? Mas aí, não desmerecendo a iniciativa, né? Mas acho que também já, tipo, não desmerecendo, mas já é legal informar antes. Não, pra eu poder, sim, já, com certeza. Semana que vem já com vai certeza. começar, sim. já é quinta, né? Mas enfim, só fazer isso. E também fazer a pergunta que eu te fiz fora do ar. Pra você também, Renato. Mas essa questão ali desse controle populacional, tem bairros que já prestaram uma piora ao longo dos anos, do tempo, e alguns que tiveram uma melhora. Que bairros vocês averiguaram, assim, que tá tendo essa piora e essa melhora? Eu acredito assim, as demandas maiores são entre Santão e Cedrinho, Poço Fundo e Limeira, né? Direto tem abandono ali. A gente até já pediu para colocar luzes, postes com luzes e uma câmera de monitoramento, mas não sei se isso é possível, né? Até porque vai evitar abandono ali. Não que a pessoa que quer abandonar, né? Ela dá um jeito, né? Mas, enfim, a estrada da Recicle até já foi avisado também o Bem-Estar Animal que tá um surto de sinomose lá. Já foi visto mais de 2 cachorros lá tendo já em estado neurológico, já a sinomose em estado neurológico, então tem o surto de sinomose lá, tem muitos animais abandonados lá. Uma época eu até tava conseguindo castrar, mas depois que trocou a gestão também parou tudo, né? E eu não consegui mais castrar nenhum de lá. E é isso, a Limeira, Poço Fundo. Eu acredito ser os piores bairros, assim, Santa Luzia. Santa Luzia também, a gente tirou 2 de lá semana passada, um até teve que amputar a pata, né? E o outro tá com uma brecha assim no pescoço, tá na clínica, vai ficar até fechar. Os custos vão ser altos, mas pelo menos o animal vai ser salvo, né? Uma última que tu me permite, Valdomiro, só que o nosso celular tá já corrido, mas a gente sabe que agora, final do ano, é a pior época, né? Eu acho que pros protetores, né? O que tentar fazer para mostrar para a população não tentar abandonar esses períodos de verão, que a gente sabe que os donos hoje, na época do verão, ele quer ir pra praia, ele quer ir viajar, e muitas vezes ele acha que o cachorro, para ele é um estorvo, ele vai querer abandonar. O que dizer hoje para esses donos que têm de animais para não fazer isso? Porque realmente acho que é a pior época do ano para vocês, né? Hoje em dia tem muito trabalho com pet sister, tem muitas pessoas que trabalham com pet sisters, até mesmo tem alguns protetores, né, que se disponibilizam final de ano. Eu não dou conta nem da vida, então não me disponibilizo. Mas tem alguns protetores que se disponibilizam e esse valor que eles conseguem sendo pet sister, eles ainda arrecadam e abatem conta nas clínicas, né? Então procure um pet sister, procure um hotelzinho. Eu sei que é caro, mas procura, porque às vezes sempre tem o mais em conta. Tenho vários amigos, posso passar o contato, tenho vários amigos que são. Então não abandonem seu animal, porque eu acredito que eles nunca vão te abandonar. Nunca, jamais abandonariam a gente. Mas é isso. Pra gente fechar, eu quero fazer uma pergunta pro Renato, a pergunta que não quer calar, né? Você chegou a apresentar para a prefeitura esse projeto do hospital e se sim, qual foi a resposta que você teve em relação a isso? Mandei pro assessor do André, essa semana a gente conversou bastante sobre isso, né? Estamos alinhando alguns pontos sobre uma futura reunião, logo agora pro início do ano, para mim estar apresentando para eles dados, valores, tudo mais, e
que é o mais importante, né? É números, provar que realmente funciona. Que é viável, né? Que é viável. Então, como eu já tenho isso tudo, só estamos aguardando ali a agenda dele para o início do ano a gente tá sentando e tá conversando esses detalhes com o André. Ele, a princípio, o assessor dele achou legal, viável a ideia, né? O pessoal sabe, eu sou do Partido dos Republicanos, eu apresentei para o presidente, ele também gostou da ideia, também apresentou para o André. Só que agora, final de ano, a agenda está um pouco complicada, mas no início do ano a gente vai estar sentando e tá passando todos os detalhes para o prefeito. Que eu sei que ele é uma pessoa visionária e ele vai ter um coração bom ali, vai ver se for realmente viável, a gente vai estar trazendo esse hospital para Brusque e mudando a realidade de Brusque. Bom, o tempo é o nosso adversário, o caso ele rende um bate-papo aqui para 1 ou 2 horas e muita coisa que tem certeza, a gente vai convidar a Thaís, o Renato, enfim, eu vou abrir espaço para outros protetores também para virem aqui para a gente poder, porque é um assunto que não dá para a gente em 20 minutos esmiuçar, né? Mas bom ouvir de vocês essas ideias, essas propostas, porque a causa animal é uma causa urgente. É uma questão de saúde pública, e eu, sinceramente, essa questão da conscientização, eu sou muito descrente da conscientização. Conscientizar, gastar com campanha para que a pessoa não abandone. A pessoa que é mal, que não tem um coração, ela vai abandonar independente da situação. Eu não teria coragem de abandonar. Eu optei por não tenho eu animal de estimação, já tive, optei por não ter, exatamente por não ter condição, e principalmente de tempo, de poder dar atenção para o animal. Então eu optei por não ter. Agora tem muita gente que não é uma campanha de conscientização que vai ajudar, se não for o rigor da lei muitas vezes. Então eu prefiro que a pessoa nem adote, né? Mas Renato, obrigado, Thaís, e o microfone sempre aberto quando vocês tiverem alguma novidade sobre isso, tá bom? Obrigado, Thaís. Obrigada pela oportunidade, obrigado pelas todas as pessoas que estão ouvindo e que sempre nos apoiam aí na causa, né? Perfeito, 12